Deus, Irmandade, ouça esse testemunho que glorifica ao Senhor. Curta e se inscreva para não perder. Compartilhe as bênçãos. Deus te abençoe. Eu agradeço a Deus que nós aprendemos desde pequeno com a nossa saudosa vozinha dar glória a Deus. Porque ela era uma velhinha que tudo ela dava glória. Eu não sei se eu já contei aqui no culto à noite, mas eu senti de contar para a Irmandade. Essa minha vozinha, ela era muito virtuosa. E um dia ela teve um infarto fulminante, corremos com ela para o hospital. Chegando ali, a atendente falou, corre com ela. E ela ligou no plantão da UTI. Naquele dia estava nosso irmão Marcos, que hoje ele é ancião em Jundiaí, na Vila Arens. E quando ele atendeu o telefone, a atendente falou, olha, prepara a UTI que está subindo uma velhinha aí. Prepara rápido, a situação é gravíssima. Quando ele desligou o telefone, o senhor falou para ele, vai até a porta do elevador, eu vou te mostrar um milagre. Eu falei, senhor, pela norma e o regulamento do hospital, eu não posso ir. O senhor falou assim, sobre toda regra existe uma proteção, sobre toda regra existe uma exceção. Então vai lá agora que eu vou mostrar um milagre para você. E ele saiu ali de dentro da UTI e foi até a porta do elevador. Quando abriu a porta, estava a nossa vozinha em cima da maca. Ela falava, ai, glória a Deus, ai, glória a Deus. Falou, senhor, e a tua serva, os médicos correram com ela, o chefe médico fez tudo. De repente olhou para ele e disse, ó, faz o seguinte, deixa ela ir assim no atestado de óbito, amanhã já libera para fazer o sepultamento dela. Deu o horário dele, ele saiu, fez o procedimento e foi embora. Mas ele ficou com aquilo na cabeça. O senhor falou que ia mostrar um milagre, a velhinha morreu. No outro dia ele tinha que voltar e trabalhar. E quando pela madrugada, às 5 horas da manhã, que ele entrou no plantão para dar início, ele correu para ver se o corpinho da minha avó já estava liberado. Quando ele entrou dentro da UTI, tinha um movimento, ele chegou para o médico e falou, deixa eu te falar. E a velhinha, assinou o atestado de óbito, está liberado. Pode dar notícia para a família? Ele falou assim, o chefe médico, o que você fez com essa mulher? Nada mais do procedimento que vocês deixaram. Foi, então nós também não estamos entendendo mais nada, porque deixamos a velhinha morta, chegamos aqui, ela está viva. Fomos ver os exames, o coração dela é de uma criança de 12 anos de idade. Glória ao nome do Senhor. E ele ficou sem entender, ele saiu e o Senhor falou para ele, me busca em oração que eu vou mostrar para você o milagre que eu queria fazer. E ele foi no reservado, isso ele conta para nós, irmão. Ele foi no reservado, ajoelhou, dobrou o joelho e falou, Senhor, o que tu quis mostrar para mim? Eu quis mostrar para você que cada glória que ela dava, eu desentupi uma veia do coração dela. Eu troquei o coração dela no glória que ela dava. E Deus deu a vida para nossa vozinha, fez esse grande milagre com ela. E nós aprendemos que o glória faz, mas eu queria ver uma obra com glória, irmãos, eu queria. E um dia nós estávamos ali na nossa comum, quando eu fui cooperador de jovem, bairro da Mina. Quando nós levantamos da primeira oração, que eu olhei assim no canto, o porteiro fez assim para mim, vem aqui. Quando eu fui, falou, tem uma menina te chamando. Quando eu olhei, lembrei daquela menina, ela era neta, ela é neta de uma irmã que fazia comum com nós ali. Quando eu cheguei, ela estava chorando muito, bastante cansada, que ela veio correndo. E eles moravam nessa época a 900 metros da casa de oração, num quintal onde tem bastante kitnet, as pessoas alugam para morar ali, que vêm de outros estados, para trabalhar e fazer faculdade. Então um quintal com um monte de kitnet, mora muitas pessoas ali, até hoje é assim. Eu falei, calma filha, calma, não precisa chorar, o que está acontecendo? Você sabe que é, irmão, um espírito pegou minha mãe desde as 5 horas da tarde, já bateu em todo mundo, colocou todo mundo para correr, ninguém pode entrar dentro da casa, só está minha vozinha lá sentada, não aguenta mais, não sabe o que fazer. Minha mãe quebrou tudo dentro de casa, e a minha avó lembrou que hoje era dia de culto, pediu para mim chamar os irmãos, irmão, vai lá. Falei assim, olha, vai indo, eu vou comunicar ao cooperador, o servo de Deus ancião naquele dia estava tendo culto. Falei, já ele te alcança no caminho, vai indo bem devagarzinho, tá bom? Ele falou, tá bom. Entrei para dentro, comuniquei com o cooperador, ele olhou para mim, deu um sorriso e falou, irmão, se a necessidade fosse para mim atender, ia chegar primeiro no meu ouvido. Então chegou no teu ouvido, a missão é tua, vai que Deus é contigo. E nós vamos ficar aqui na comunhão. Falei, então tá bom, irmão, pedi licença para ele, falei, comunica o servo de Deus. E eu saí, chamei meu irmão para ir comigo, entramos no carro, alcançamos a menininha. Quando chegamos de frente, irmão, essa casa, um quintal bem grande, muita casinha, uma multidão pro lado de fora e todos gritavam, cadê os crentes que não põem, falavam o nome do adversário, que não põe o inimigo para correr? Veio todos aqui, ninguém colocou inimigo para correr. E começou a falar, só faltavam os crentes da congregação, vamos ver o que vai acontecer agora. E o Senhor me deu a graça de subir aquelas escadarias daquela casa, aquele quintal, no nome do Senhor Jesus. E eu subi clamando muito a Deus, mas eu lembrei de uma obra que Deus fez comigo nos dias da minha mocidade, que eu vou compartilhar com essa irmandade aqui. Eu era moço e um auxiliar nosso, para chegar nessa obra para a irmandade entender. Eu era moço e o meu auxiliar chamou nós para fazer uma visita para uma tia
tia dele, mas ele não falou qual era a necessidade. Era um espírito que pegava a tia dele. E quando nós chegamos na porta da casa, tinha um irmão que nós conhecíamos ele, que o Senhor usava muito ele, inclusive, para expulsar espírito. E quando nós chegamos, ele falou, vamos entrar debaixo do sangue do concerto eterno, porque é pôr o pé dentro da casa, o espírito pega a mulher. Eu falei, Senhor Jesus, cobre com o teu sangue. Irmão, e eu, bendito, você perdoa a liberdade, mas eu vou contar do jeito que aconteceu. O Senhor me chamou na graça, eu tinha uma vaidade de ficar fazendo musculação, e um dia o Senhor me cobrou disso. Eu falei pro companheiro, irmão, vamos parar com isso aí? Ele falou, nada, irmão, só para nós ficar fortinho. E nas reuniões de mocidade, as irmãzinhas vê nós ali fortinho. Eu falei, então tá bom, então, né? Se Deus não estivesse agradando, ele vai dar um sinal para nós, tá bom? Então tá bom, irmão, quando nós entramos dentro dessa casa, o espírito pegou aquela mulher, foi uma guerra de 3h30, mas de repente o Senhor tomou o servo de Deus, repreendeu aquele espírito, colocou a casa em liberdade, e o Senhor tomava ele pelo Espírito Santo e dizia assim, por esses dias o anjo passa aqui, vai dar um presente para essa mulher, e o esposo dela que não gosta de crente, vai ser músico, vai tocar violino, realmente tudo isso se cumpriu. Isso foi numa quarta-feira, no sábado, ela congregada, o Senhor selou ela com a promessa, chamou ela na graça, chamou o esposo, hoje ele é músico, toca violino, eles estão servindo a Deus. E quando nós vimos esse milagre, nós ficamos tudo contentes, moço, já tem um milagre para nós contar na reunião da mocidade, hein? Glória a Deus. Mas de repente aquele irmão olhou para mim, pro moço, e falou, viu, os dois meninão aí, né, todo fortinho, deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois. O povo do mundo fica forte, o que que eles fazem? Quando ele falou isso, eu falei, agora você responde para ele. Ele falou, irmão, pro povo do mundo fica forte e vai fazer musculação então, mas agora eu quero te fazer uma pergunta. E pro povo de Deus ficar forte, qual é a solução de tudo? Ele falou, não sei, irmão, então vou ensinar vocês hoje. O povo do mundo busca uma força, que o tempo da vida faz essa força tudo cair, como está escrito que por mais que o homem exterior se corrompe, o interior se renova de dia em dia. Então essa força sua, ela tem um tempo e ela se acaba porque é da terra, mas a força que o Senhor quer dar para vocês aqui hoje, é uma força que vai chegar à velhice, mas essa força nunca vai sair de dentro do vosso coração. E sabe por onde que vem essa força? Através da oração, glória a Deus. E Deus tomava a boca dele e dizia assim, sabe por quê? Vai ter dia que vocês vão entrar em casa e vocês vão parar com legiões de demônio, e essa força que vocês buscam não vai expulsar espírito nenhum, mas com a força de Deus, onde vocês entrar não tem espírito que vai parar de pé. E o Senhor nos colocou em liberdade. Então quando eu comecei a subir as escadarias, eu lembrei dessa promessa. Quando eu cheguei na porta da casa, que era a cozinha, que eu olhei, realmente não restava nada da casa, tudo quebrado, tudo destruído, fogão, geladeira amassado, bendito, armário jogado no chão, realmente uma catástrofe dentro da casa. E eu olhei assim no corredorzinho que dava para o quarto, eu vi a serva de Deus, essa irmã sentada, com a mão na face e chorando muito. Eu entrei dentro da casa no nome do Senhor Jesus, e quando eu entrei dentro da casa no nome do Senhor Jesus, a multidão ficou pro lado de fora. E quando eu entrei dentro do quarto, eu vi uma cena que eu nunca vi, aquela mulher tomada de uma legião de espírito e batendo num homem. E eu, numa simplicidade diante de Deus, eu conto isso, eu falei assim, ei, vamos parar com essa brincadeira. E quando eu falei assim, aquela mulher levantou da onde ela estava, ela deu um pulo, parou de frente comigo, e é tudo muito rápido. E se o Senhor não visitar nós, não fazemos nada. Se do alto não vir nada, nós podemos fazer. E eu, na minha mente de homem, eu falei, se ela vir para cima de mim, eu vou sair com ela no braço e vamos ver o que vai dar aqui. Mas quando eu falei assim dentro de mim, o Senhor me visitou e disse, meu servo, levanta a cabeça e olha dentro do olho dela, que eu vou fazer uma obra. E quando eu levantei a minha face, que eu olhei dentro do olho dela, ela baixou a cabeça assim, vai embora daqui, que dos seus olhos está saindo um fogo e uma força, que eu não posso com esse fogo e não posso com essa força. Irmão, e ela começou a se afastar de cabeça baixa, e eu olhando para ela, não olhava para mim. De repente, quando a irmã viu isso, a irmã deu um pulo da cadeira e disse, até agora você judiou de todo mundo, você bateu em todo mundo, colocou todo mundo para correr, agora eu quero ver você pegar o irmão, vem pegar o irmão. Eu falo, não, irmão, fica em paz, não precisa mandar pegá-lo não, vamos ficar na comunhão. Não, irmão, ela bateu em todo mundo, colocou todo mundo para correr, eu quero que ela pegue o irmão. Eu falei, não, irmão, fica em paz, vamos só dar glória, vamos ficar na comunhão. E ela falava, arranca ele daqui, tá saindo fogo do olho dele, e eu não tô perdendo as forças, eu não vou poder ficar aqui, esse fogo me queima. Irmão, e ela afastou pro canto, o povo que começou a ouvir aquilo pro lado de fora, começou a entrar e ficar tudo no corredorzinho. Irmão, e ela afastou bem no cantinho da casa, de cabeça baixa, não olhava. De repente ela foi falando da vida de um, falando da vida do outro. De repente a irmã de novo pulou, falou, chega, você já falou demais, vem pegar o irmão aqui, eu quero que você pegue o irmão, vem pegar meu irmão, vem pegar meu irmão. Ela falou, arranca ele daqui, que eu tô perdendo as minhas forças. E quando eu vi isso, o Senhor me visitou, eu falei, Senhor, eu percebi que o Espírito está encurralado, mas o que o Senhor quer que nós fazemos dentro dessa casa? Nós vamos expulsar, nós vamos cantar algum hino? O Senhor falou, não, meu servo, você não falou que você queria ver uma obra com glória? Então agora você vai olhar para ela e vai começar a falar glória, glória a Deus. Eu vou mostrar para você a força de um glória sincero, que sai da boca de quem me ama na terra. Eu chamei meu irmão de lado, eu falei, vem aqui, encosta do meu lado. Meu irmão veio, encostou do meu lado, eu falei, olha, nós vamos começar a dar glória, que o Senhor falou para mim que no nosso glória, se ele for sincero, essa legião de espírito vai correr agora. Irmão,
irmão, naquela hora nós começamos a falar, glória a Deus. Glória a Deus. Para que onde tem-se glória, eu não tenho condição de ficar. E nós, glória a Deus, a virtude veio, a linguagem saiu. Ela falou, não tem mais lugar para mim aqui. De repente aquele espírito saiu. Ela caiu, voltou liberta por completo. Aquela multidão começou a dizer, os crentes da congregação têm Deus de verdade. Dá para você fazer uma oração na minha casa? Nós descemos no quintal orando casa por casa. Mas o mais bonito eu aprendi naquela noite, que um glória não só desentope a veia do coração, ela manda o diabo embora, ela abre a porta, ela põe inferno para correr. Se tiver glória aqui hoje, tem demônio para correr da vida da igreja. Recebe essa glória agora! Mas essa é com relação a olhar rápido demais, tem várias. Eu vou contar só mais essa, que estou vendo bastante moças aqui e moços também. Me chamam muito para atender o culto de conselho para a mocidade. E eu gosto, eu amo. E num desses cultos que eu fui atender, a igreja estava como hoje, lotada. Era uma igreja para 800 pessoas. Tinha ali umas 1.200, 1.300. Mocidade, os pais. E esse dia eu dei uma liberdade de expressão para as moças e os moços. Nós estávamos no mês de março. Falei, as moças que quiserem casar esse ano, tendo ou não namorado, vem para frente. Os moços também que quiserem casar esse ano ainda, com namorado ou sem, vem para frente. Vieram 11 moças e vieram 8 moços. E eu fui conversando com as moças. Tem namorado? Tenho, não tenho, estuda, trabalha. E elas foram saindo e ficou os moços, eu fui interagindo com eles e ficou somente um moço. De cor negra também, simples. E eu disse a ele, você pretende casar esse ano? Eu pretendo. O que você faz? Eu sou gari. Eu trabalho coletando lixo à noite na rua. E eu falei para ele, parabéns, você tem uma profissão muito honrada. Enquanto a cidade dorme, você está cuidando da limpeza da cidade. Você está realmente de parabéns. Deixei ele ali, nessa postura, cabeça baixa, e voltei para as moças. E fiz a pergunta. Entre as moças que estão aqui, quem se dispõe a casar com Gari? Com um silêncio só. Teve moça que começou a lixar a unha, outra começou a olhar para o teto da igreja. Mas aqui na carreira do meio, lá atrás, levantou uma mão. Quando eu vi a mão levantada, eu falei, vem aqui, filha. E ela veio. Uma moça linda, ruiva. Foi no microfone. Quantos anos você tem? 27. Vou fazer 27. O que você faz? Eu sou pedagoga. Sou concursada na prefeitura. E o que é que fez você se dispor a casar com o Gari? Você entendeu o que eu perguntei? Eu falei, entendi, irmão. O que é que fez você se dispor a casar com o Gari? Eu aprendi uma coisa nesse dia que eu não vou esquecer mais nunca. Ela me falou, irmão, eu estava lá atrás, vendo as moças e os moços. Quando ficou só esse moço, Deus falou dentro de mim. Este moço faz parte do meu projeto no teu futuro. Sabe o que eu aprendi nesse dia? Que moça não deve pedir marido para Deus. Se eu dar um marido para mim, o marido está assim de marido, tem uma penca de marido para ele. Tem marido que é crente o dia inteiro, tem marido que é crente só do meio-dia para tarde, tem marido que é fanta, tem marido que é coca, tem marido de todo jeito, filha. Então você nunca peça marido. Peça para Deus preparar alguém na tua vida que faça parte do futuro de Deus na tua vida. Que seja um projeto de Deus no teu futuro. Aí você vai acertar. O moço da mesma forma. Peça alguém que faça parte do projeto de Deus no teu futuro. Ok, ela ficou ali e eu voltei para o moço. Falei, e aí, filho? A moça que se dispôs a casar com você é pedagoga, concursada na prefeitura, você vai ter algum problema com isso? Eu falei, não, eu não vou ter problema nenhum. Esse ano é o meu último ano de faculdade, estou cursando Direito.
bicho, mas durante o dia eu estou na faculdade. Teve moça que eu li a linguagem labial dela. Nossa, vai perdeu, filha. Olhou rápido demais, perdeu. Oportunidade passa. Não segurou, perdeu. A última notícia que tive, já vai fazer uns 3 anos, esse casal já tem 2 filhos, ele também é concursado na prefeitura, e quem olhou rápido demais, perdeu a benção. Então é isso aí. Uma outra obra que Deus fez com relação a olhar as pessoas rápido demais. Você nunca deve fazer isso. Sabe olhar as pessoas rápido demais? Tipo, nossa, que irmão esquisito. Não vou com a cara desse irmão. Isso é olhar rápido demais. Você nunca conversou com a irmã? Você nunca trocou uma ideia com a irmã e acha que ela é esquisita. Isso é olhar rápido demais. Você não sabe o que é que está por trás daquela esquisitice. Às vezes deixou alguém enfermo, desenganado da ciência em casa. Às vezes está com uma prova angustiante na sua vida, impedindo que ele dê um sorriso para você. Então olha as pessoas devagar. E eu tinha essa mania de olhar as pessoas rápido demais. Na minha comum tinha um moço, e ele dizia assim para mim: Paulão, quando você for no presídio, leva eu. Eu comecei a mapear ele. Um culto como esse, fervoroso, ele estava alheio a tudo. O pessoal dando glória, ele olhando para cima, olhando para o lado das irmãs. Cantava um verso do hino, o outro não cantava. E eu olhei para ele com rapidez. Falei: o que você quer fazer comigo no presídio? Dentro de mim eu pensava: nem glória na igreja você não dá. Mas ele era insistente. Passava mais um tempo e aí, vai me levar? Falei: vou. Mas dentro de mim eu dizia: você nunca vai comigo não. Mas um dia, final de ano, irmãos, os meus amigos virtuosos viajaram. E eu tinha o último culto para atender em uma penitenciária. E não tinha ninguém para levar. Lembrei daquele moço. Falei: vou levar aquele moço comigo. Era um neguitinho, bem franzininho, simples. Passei na casa dele, quando ele me viu, ele estava sentado num banquinho no quintal. Ele falou: é hoje que eu vou no presídio? Eu falei: é hoje, só você tem 5 minutos para se arrumar. Eu dei muito tempo, ele só tinha um palitózinho, uma gravata de sempre. Entrou e saiu com o paletó, a gravata. Eu falei: vamos, irmão, 2 minutos. Naquele dia só estava eu e ele no presídio, não tinha mais ninguém. Tinha uns 150 presos ali mais ou menos, uns 80 batizados, uns 70 ou 60 testemunhados. E na hora da palavra eu ofereci a palavra para ele. Eu podia oferecer aos presos, ofereci para ele. Olhei para ele e disse: você tem a palavra, filho? Na bucha, eu tenho. Me deu um gelo na barriga. Quando ele falou tem, ele já falou tem de pé. Era 2 degrauzinhos só, ele subiu. E eu desci e sentei num banco, como estão os irmãos ali, para ver o movimento da entrada lá, da porta de entrada. Ele deu com muita dificuldade, irmãos. Depois que ele leu, ele começou a pregar. Com 5 minutos de pregação, mais ou menos, apareceu um cidadão lá na porta, uns 130 quilos, quase 2 metros de altura, com a camisa aberta, umas correntes, e lá da porta ele deu um grito que encheu a igreja, dizendo: para de pregar. O menino parece que ouviu glória. Ele começou a pregar com mais alegria ainda. E aquele cidadão veio andando pelo corredor dizendo: se não parar, vou te arrancar daí. E falando palavrão, irmão, falava aqueles palavrão que enchia a igreja. Era uma sala de oração. Quando ele estava aqui no 3º banco, levantou um preso de um lado e outro do outro. Não para segurar, porque o cara era grande, mas para tentar dialogar com ele. Ele jogou um para cada lado. E veio para subir na escadinha. Falei: quando ele chegar aqui perto, eu vou segurar ele. Mas quando ele chegou perto de mim, ele cresceu mais ainda. Irmãos, eu vi o tamanho daquele homem, falei: deixa quieto no que Deus faz, irmão. E ele veio para subir. Quando ele botou o pé no primeiro degrau, aquele moço, como um leão, ele deu um salto já com a mão na cabeça dele. Espírito do demônio, em nome do Senhor Jesus, sai dele agora. Engatou uma ré e voltou para trás. Tinha uma cadeirinha de plástico ao lado dele. Ele caiu em cima da cadeira, partiu a cadeira no meio, espelhou no chão, levantou com as mãos para cima e pediu o batismo na hora. Você acredita nessas obras? Você está aqui para ouvir milagre?
fato, o pessoal tinha acelerado ele, para ele ir lá e bagunçar o culto dos crentes. E ele, acelerado, foi lá com uma legião de demônios. Deus preparou o batismo dele. Hoje ele toca bombardão. É músico. E sabe o que aconteceu? Eu fiquei fã daquele neguinho. Aonde eu ia, eu queria levar ele comigo. Só que ele começou a me esnobar. Hoje eu não estou sentindo, irmão. Eu vou orar a Deus. Só que eu aprendi a não olhar as pessoas rápido demais. Comecei a olhar as pessoas mais devagar. Quando você olha as pessoas devagar, você descobre a beleza que ele tem por dentro. Vamos dar glória a Deus também, glorificar o Senhor, com luz, entendimento, sabedoria e com brevidade também. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Agradeço a Deus, irmão, por uma obra que Deus fez hoje aqui. Desde a idade de 10 anos tinha desejo de estar aqui. Esperava que meu pai me trouxesse. E quem me trouxe hoje, 52 anos depois, foi a minha filha. E agradeço a Deus por estar conhecendo mais uma partícula do Senhor. Quero contar com brevidade, como falou o servo de Deus. No dia 22 de dezembro do ano de 2024, saindo da minha cidade de São Carlos, que eu moro num recanto de chácara, 6 quilômetros da cidade, e no trevo, que tem um viaduto, eu vi uma mãe com 2 crianças, 3 com mochila nas costas. Parei para dar carona, porque no horizonte eu via que chovia. E eu ia, irmão, 7 quilômetros de distância, falei, vou dar carona, porque pode ser que seja de lá. Perguntei para a senhora, para onde vai? Para onde o senhor me levar? Eu disse, eu vou para minha casa, não posso te levar. Já tomou o meu coração daquele, como que eu vou me livrar disso aqui, irmãos? E ali passava carro, eu desci, falei, moça, volta para tua casa, não posso, eu vou chamar a polícia, também não. Falei, Senhor, o que eu faço aqui agora? Arrumei um compromisso. Peguei um papel que estava no porta-luvas do carro, escrevi meu telefone e dei para ela e disse, quando eu chegar, quando você não achar lugar, era meio-dia isso, irmão. Falei, se anoitecer, se não tiver lugar para ir, me liga e eu vou ver o que o meu Deus prepara para você. Irmão, naquele momento parou um carro, desceu um casal um tanto agressivo. O que você está fazendo com eles? Eu estava tentando ajudá-los. Pode deixar que eu conheço e vou. Falei, então tá aqui, eu deixei meu telefone com a senhora. Se precisar, você me procura. Às 18 horas o telefone tocou e disse, seu Ademir, sou eu. Ele falou, olha, sou aquele homem que estava socorrendo as crianças. O senhor deixou o seu telefone num papel escrito Estatuto da Congregação. E nesse lugar lá eu li, reli, e ele começou a falar algumas coisas, irmão, sinceramente eu nem conhecia algumas coisas que a gente não tinha tanto conhecimento. E tem uma parte aqui que diz que quando não tiver mais nenhum membro, será doado todas as coisas para uma instituição de caridade. Eu falei, realmente é verdade. E está registrado em cartório. Ele falou, mas como é isso? Eu falei, você mora onde? Eu moro num prédio tal. Eu falei, olha para o lado de cima, que hoje tem batismo nessa igreja, era 18 horas. Às 19 tem batismo, por certo está claro aí. Estou vendo daqui, Congregação Cristã no Brasil. Falei, então tem batismo lá, você pode hoje. Hoje eu não posso. Estou com compromisso. Onde tem amanhã? E minha neta havia naquele dia me ensinado a ver pelo celular a lista, no meio falando, e eu li, achei o lugar na cidade vizinha, tinha batismo. Eu falei, olha, amanhã tem nesse endereço. Passei o endereço para ele e eu logo para tirar, irmão, que eu estava com medo das palavras que ele me falava, cobrança. E aí passou o domingo, na segunda me ligou, já eram umas 3 horas da tarde, quando ele ligou, saudando com a paz de Deus, e disse, ontem eu fui no batismo na cidade e estou hoje como teu irmão, te saudando com a paz de Deus. Só que tem um problema, minha esposa quer largar de mim por eu ter sido crente. O que eu faço? Falei, lê para ela aquela parte que você viu lá, que um dia vai ter, irmãos, ele leu, passou mais uns 15 dias, ele me ligou, estou servindo a Deus junto com a minha esposa. E eu trouxe saudação para todos, desejo levar para a cidade de São Carlos com a paz de Deus. Agradeço a Deus por força e liberdade. Deus seja louvado. Irmão Domingos, Zezé, Jair, palavra. O nome de Deus seja sempre louvado. Irmãos, eu fiz um voto na presença de Deus e eu gostaria de pagar junto à querida Irmandade, porque eu fiz o voto aqui e na outra congregação, e há 2 anos atrás eu tive um desentendimento com o irmão e ficou uma situação bem delicada entre nós, irmãos. Muitas das vezes a gente atrasou um serviço que ele havia de me entregar e não entregou, e a gente acaba falando coisas que não deve. E confesso, irmãos, que principalmente nesses últimos dias as portas se fecharam muito na minha vida de uma maneira que eu não conseguia entender direito, por mais que eu procurasse o motivo. E chegou o dia de me encontrar com esse irmão acerca desse serviço que já está finalizando, irmãos. E ali o Senhor colocou alegria no meu coração, no momento oportuno que eu tive a oportunidade, abracei o irmão, pedi perdão a ele em nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos. E hoje eu estou glorificando a Deus perante toda a querida Irmandade por esse grande livramento, irmão. Por essa grande obra. Parece que é uma coisa simples. Muitas das vezes a gente não acha que não tem importância, irmão,
que não tem problema ficar entristecido com o irmão, sem falar com o irmão, esbravecido, irmão. Mas isso, na verdade, não é de Deus, e eu sou testemunha viva por estar aqui glorificando a Deus, que a partir daquele momento, irmãos, que eu pedi perdão para aquele irmão, a alegria voltou a entrar dentro da minha alma, do meu coração, as portas começaram a se abrir novamente, e eu estou aqui glorificando a Deus por tudo, por essa força, por essa oportunidade. Só o nome de Deus seja sempre louvado. Deus seja louvado. Agradeço a Deus pelo perdão dos meus pecados, promessa da vida eterna, pelo meu batismo nessa graça santa, e pelo grande amor que o Senhor teve pela minha alma até o presente momento. Irmandade, eu agradeço a Deus. Faz mais ou menos um mês, 2 meses quase. O irmão Paulinho me ligou, falou que o Senhor tinha mostrado uma parte para ele para mim não assinar nada ali no meu trabalho, nenhum documento, para mim vigiar ali com os documentos, para mim não assinar nada. E ali, irmandade, eu guardei aquilo no meu coração, aquele conselho, fiquei sempre ali na comunhão com tudo que eu recebia, despachava ali. E eu senti da parte de Deus que era um aviso. E ali, irmandade, naquela mesma semana, chegou alguns documentos ali, o Senhor fez eu lembrar daquela parte, e não era para mim assinar. E ali o pessoal que tentou insistir ali de todo jeito para me assinar, que eu tinha a obrigação de assinar aquele documento, mas ali o Senhor me deu sabedoria e entendimento, colocou as palavras certas na minha boca ali para conversar com aquele oficial de justiça, e eu não assinei, irmandade, ele foi ali embora em paz, e o Senhor me guardou também, porque seria um grande prejuízo para aquela empresa. Irmandade, também agradeço a Deus que eu guardei esse conselho. Passou mais uns dias, umas semanas, mais ou menos, umas 2 semanas. E mais uma vez, eu estava congregando, o Senhor mandou pela palavra que o adversário estava cercando de todos os lados no meu trabalho para tentar atrapalhar a obra que o Senhor está fazendo ali. E o adversário ia fazer uma armadilha com um documento para mim assinar. E eu lembrei do conselho que o servo de Deus tinha me passado. Eu falei, Senhor, agora a tua palavra também está falando. E ali eu guardei aquela palavra, irmandade. O Senhor falava assim claramente. Ele vai fazer uma armadilha para você assinar, para você cair. Mas mesmo que ele fizer, tudo que ele fizer vai estar tudo errado, porque eu rasgo o decreto do adversário e você não vai cair nessa armadilha. E ali, irmandade, passou uns dias, veio novamente ali uns oficiais de justiça com 2 advogados, e só estava eu ali naquele momento, e veio até policiamento ali também, e eu tive que atender, tive que ter a postura ali de atender aquele pessoal. E clamei o sangue do Senhor, lembrei daquela palavra, lembrei do conselho do servo de Deus. Falei, Senhor, mais uma vez eu te peço, coloca as palavras certas na minha boca. Me dá sabedoria para mim ler e deduzir o que está falando ali. E ali, irmandade, foi feito ali, eles fizeram ali uma perícia, alguma coisa ali naquele local. E no fim, irmandade, eles queriam que eu assinasse ali, porque eles já colocaram no meu nome, irmandade, para mim poder assinar. E ali o Senhor me mostrou qual papel que eu poderia assinar e qual que eu não poderia assinar. E eu falei, olha, eu vou assinar este papel. Ele falou, não, você tem que assinar esse também. Eu falei, não, eu só vou assinar esse. O meu papel para assinar é esse. E ali, irmandade, ele agiu de má fé, ele tinha colocado por baixo com carbono para sair minha assinatura ali, irmandade. Só que o Senhor, nosso Deus, é tão poderoso que o Senhor fez ele colocar o carbono do lado errado. E aquilo saiu ali no verso, não teve valor nenhum. O Senhor me guardou também mais uma vez ali, irmandade. E por esses dias, por esse processo todo, irmandade, o dono daquela empresa teve 2 audiências importantes na semana passada, e ele estava ali, irmandade, com os advogados da empresa, tudo, advogados muito conceituados dele ali há muitos anos, que acompanha ele na empresa ali, é uma mineradora, irmandade. E ali ele me ligou, irmandade, quando no intervalo de uma audiência, ele me ligou, ele falou assim, Sara, eu estou te ligando porque os advogados estão falando para mim fazer acordo. O que que você acha? E nisso, irmandade, meu coração ferveu, porque logo no começo ali, o Senhor tinha me dado na madrugada, uma noite eu acordei para orar, e eu clamei o Senhor, eu falei, Senhor, o que tem nesse lugar de tão escondido aqui? E o Senhor me mostrava, irmandade, muitos processos, muitas coisas ali escondidas, e eu não sabia de nada do que estava acontecendo. Depois que eu fui saber que tinha tudo isso, e eu falei, Senhor, me dá uma palavra. E o Senhor tinha mandado uma palavra aqui, num culto, aqui no Jardim Paulista, que o Senhor falava, eu vou te dar o dom da palavra. Quando você não puder congregar, porque eu estou presa ali, irmandade. Eu estou congregando bem pouco por conta do trabalho, mas eu estou ali numa missão que o Senhor me deu. E o Senhor falava pela palavra, quando você não puder congregar, eu vou te dar o dom da palavra, você vai abrir a Bíblia e eu vou te revelar uma palavra e você vai saber o que eu estou falando contigo. E assim o Senhor fez, irmandade, eu abri aquela Bíblia, o Senhor permitiu de abrir ali no livro de Ageu, capítulo 2, onde fala da glória do segundo tempo. E o Senhor fez eu entender que a glória daquela casa seria maior do que a primeira, a segunda glória. E ali o Senhor me fez entender por que Ele mostrava aqueles processos. E nisso, irmandade, nessa semana passada, quando ele me ligou, o meu patrão me ligou e perguntou isso, eu lembrei dessa palavra. Eu falei, você não vai fazer acordo nenhum, porque o Senhor falou
que é a glória do segundo templo vai ser maior do que a primeira. Você não deve nada, você é honesto, você é íntegro, então você não vai fazer acordo, que o Senhor vai te dar a vitória. E ali, Irmandade, ele agradeceu, desligou o telefone, e aqueles advogados ali ficaram um pouco confusos, mas aceitaram a decisão dele. E o Senhor deu a vitória nas mãos dele para honra e glória do nome do Senhor, Irmandade, para honrar a palavra de Deus, que ela não cai por terra. Eu agradeço a Deus, Irmandade, por muitas obras que o Senhor tem feito ali, muitos livramentos, o Senhor tem me guardado, e a palavra tem se cumprido na minha vida. E em rápidas palavras também quero agradecer a Deus, Irmandade, o Senhor permitiu de eu conhecer uma moça muito enferma, muito cheia de problemas, Irmandade, muitas dificuldades, um filhinho pequeno, enfermo também, e o Senhor deu de falar da graça para ela, ela começou a congregar, e ela falava assim, olha, eu já fui em tantos lugares, em todos os lugares que você pode imaginar, em lugar que tem alguma religião que fala de algum Deus, eu já fui, e nunca aconteceu nada, todos os lugares eles mentem para mim, me enganam. Eu falei, mas essa graça ela é verdadeira, é a graça genuína do amor de Jesus, e Jesus vai falar com você. E ali, Irmandade, ela começou a congregar, começou a entender a palavra, e o Senhor deu a graça de levar ela num batismo ali no Parque das Nações, um dia, e ela falou assim que tinha pedido um sinal. Perguntei para ela qual que era o sinal, ela não quis me falar, mas o Senhor falou no meu coração que ela tinha pedido um sinal de que tocasse o meu hino do meu batismo, que é o Cidadãos dos Céus, ela gosta muito desse hino, e o Senhor falou para mim, ela pediu o seu hino. E ali eu fiquei em comunhão, Irmandade, e eu vi quando o servo de Deus pediu para tocar o hino, ela chorou muito, o Senhor visitou muito a alma dela, eu falei, Senhor, por que ela não levanta? E ali, de repente, ela levantou, Irmandade, e foi para entrar para se batizar, mas ela ficou presa lá dentro, não saía de jeito nenhum. Eu via que outras pessoas depois dela entrava e saía, entrava, batizava e saía, e ela lá dentro e não voltava. Eu fiquei muito preocupada, eu estava quase indo lá para ver. Mas naquele momento eu clamei ao Senhor, eu falei, Senhor, se o adversário está segurando essa alma, Senhor, se o nome dela está escrito no livro da vida, dá força para ela descer as águas do batismo. Naquele mesmo momento, Irmandade, o servo de Deus que estava dentro das águas, o Senhor revelou para ele falou assim, Deus acabou de me dar uma revelação, que tem uma moça lá dentro, que o adversário está segurando ela. Ela já pediu o sinal de um hino, nós já cantamos, e agora ela está em dúvida lá dentro, porque o adversário está colocando na mente dela que todos os lugares que ela foi, mentiram para ela. E esse lugar também é mentiroso, mas aqui está o Deus da verdade. Para você saber que é o Deus da verdade, vamos cantar mais uma vez o hino Cidadãos dos Céus. Irmandade, ali quando nós começamos a cantar aquele hino, eu vi aquela moça descendo as águas do batismo. O Senhor chamou ela nas águas, Irmandade. E o Senhor também preparou que o filhinho dela tinha convulsões fortíssimas, ataque epilético e muitos outros problemas de saúde, Irmandade. E ali ela pediu unção também, o servo de Deus ungiu ela e o Senhor também libertou o filhinho dela por completo, Irmandade. Eu agradeço a Deus por muitas obras que o Senhor tem feito, peço oração para a Irmandade, quero a Deus por mim, para que eu possa melhor fazer a vontade de Deus também. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Terminando, irmão e irmã, será encerrada esta liberdade. Deus seja louvado. Abaixa um pouco. Eu agradeço a Deus pelo dia que Ele me chamou nessa graça. Eu não ia levantar, irmão, hoje, porque sempre tem mais gente para glorificar Deus, mas como Deus me cobrou na boca da irmã também, de armadilha também, porque ali o meu patrão veio falecer ali, e o filho pediu para não ir embora, mas eu falei para ele, eu vou buscar a palavra, porque eu estava também esperando o sinal de Deus, e eu falei para ele que eu ia buscar a palavra e o que Deus falasse, né? Mas eu creio que Deus ainda vai me deixar aqui, eu falei para ele, porque ele pediu para não ir embora, e eu falei para ele, eu vou buscar e o que Deus falar eu vou fazer, mas eu quero que você acerte tudo que seu pai deixou. E ali ele veio fazer aquela parte, né? Ele chegou com o documento para assinar. Eu busquei a palavra e Deus falou, pode assinar, porque a cova está aberta, a armadilha também, mas aquele que me serve não cai em armadilha e nem em cova aberta. E ali eu não assinei, porque tinha o prazo para assinar, que eu estava esperando o da advogada, né? Que eu pedi para ela fazer para mim. E ali quando eu peguei aquela contagem, ele pagou bem abaixo, não chegou nem a metade, que era para ele ter pago. Aí eu falei para ele que não estava certo aquilo ali. A minha carteira também, ele tinha assinado como faxineira, porque eu sou doméstica. Aí eu deixei para lá, porque né, também eu não queria ir para a justiça, porque Deus nunca deixou eu ir. E ali eu falei, não, eu não tenho como assinar esse documento aqui não, porque essa contagem aqui está errada, né? Mas não pode assinar porque o que a sua advogada falar, a gente vai pagar. Eu paguei no último dia, todo dia ele ligava, não, porque você tem de assinar, porque você tem de assinar, mas como Deus falou que era para eu assinar, eu assinei aquele documento, ficou um mês para ele me pagar o restante, mas aí,
quarta-feira ele me pagou o restante que faltava. Então eu agradeço a Deus por tudo que Ele fez por mim, né? Que a promessa que Ele fez na minha vida foi essa também, que acontecesse o que acontecesse, Deus ia me dar a minha mão, né? E eu agradeço por Ele ter feito isso por mim. E estou esperando, irmão. O combinado que eu falei com ele foi 1 ano e meio, né? Que já teria do pai dele, mas ele não quer de jeito nenhum que eu vá embora. Mas eu estou esperando o sinal que Deus falou que ia me dar, que eu creio que eu preciso ir embora também, né? E estou esperando em Deus, eu creio que Deus vai me dar essa vitória também e deixar Ele em paz também aí. Eu agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Deus seja louvado. Agradeço a Deus por ter me chamado nessa graça, ter me conservado de pé. Agradeço a Deus, irmãos, porque em 2012 Deus preparou uma porta de trabalho. E quando o Senhor preparou aquela porta de trabalho, o Senhor deu graça de vir congregar aqui. E depois daquela oferta, o Senhor carimbou que através daquela porta o Senhor ia fazer uma grande obra na minha vida. E eu agradeço a Deus, irmãos, porque eu não fiz uma faculdade de muita relevância, assim, então eu não esperava que Deus ia fazer uma obra, Deus ser transferido pela empresa para fora, mas o Senhor, pela tua palavra, deu graça, irmãos, de ir embora para Singapura no ano de 2015, e desde 2021, irmãos, nós residimos ali em Dubai, e eu agradeço a Deus, irmãos, porque o Senhor, quando a irmã testemunhou e falava que está presa numa determinada situação, o Senhor tem colocado uma obra no meu coração, irmãos, porque no ano passado a empresa me colocou num projeto ali para viajar ali para o país do Paquistão, e eu comecei a viajar bastante para lá, irmãos, que é 1h30 de voo de Dubai. Irmãos, uma situação complicada, muita corrupção, muita coisa ali que a gente via ali, a empresa passando ali. Irmãos, e na última viagem, irmãos, quando ali o Senhor já estava tomando um caminho ali, irmãos, a gente vendo que o Senhor ia me libertar daquela determinada situação. Quando eu estava ali, irmãos, ali em Karachi, irmãos, começou, irmãos, ter uns ataques ali entre o Paquistão e a Índia, irmãos. Então, irmãos, eu acabei ficando travado ali, irmãos, não podia ir, irmãos, os voos foram cancelados. E a minha família começou a ficar em muita aflição, irmãos, ainda que eu estava num lugar seguro ali, mas a minha família começou a ficar em muita aflição. Irmãos, e quando foi no sábado de manhã, tem um culto ali numa cidade que fica a 100 quilômetros ali de Dubai, que por nome Ras Al Khaimah. E a minha esposa ali, irmãos, deu graça, me colocou ali para ouvir, irmãos, a oração que estava sendo feita ali. E era um cooperador que nos visitava, irmãos, e Deus dava para ele na oração. E ele falava assim: Senhor, se for a sua vontade, toma hoje ainda um caminho para o teu servo sair de lá, irmãos. E ali, irmãos, conforme aquele servo de Deus orava, irmãos, eu já falava assim no meu coração: não vai dar certo a oração do irmão, porque naquele sábado de manhã ali tinha acontecido mais uma onda de ataque ali, e ali a empresa falou que, a empresa que voa ali para o Paquistão falou que até terça-feira não ia abrir o voo, irmãos. E daí eu falei: não vai acontecer o que o irmão orou aqui, mas louvado seja Deus, irmãos. Mas eu agradeço a Deus, irmãos, que passou ali umas 3, 4 horas, eu recebi uma ligação ali que tinha sido anunciado um cessar-fogo, irmãos, e o Senhor deu graça de eu sair daquele país ali. Eu agradeço a Deus, irmãos. Eu vou tentar ser bem breve, irmãos. Tem ali, irmãos, uma irmã que congrega com a gente ali, irmãos. Ela é do país da Macedônia, irmãos. E ela começava a procurar, irmãos, um lugar, irmãos, onde um caminho, irmãos. E ela ali naquele âmbito ali de tentar achar um lugar, irmãos, um caminho da verdade, irmãos, ela começou a ler a Bíblia. E ela foi ali com a mãe dela ali, irmãos, no Rio Jordão, irmãos, e ela falou assim: eu não fui batizada da forma certa, eu quero ser batizada, irmãos. E ela, na inocência dela, ela batizou a mãe dela batizou ela. Irmãos, e daí, irmãos, o Senhor tomou um caminho que uma irmã da Síria lá em Dubai conheceu ela. Deus tinha mostrado para a irmã da Síria que ela ia conhecer alguém que estava procurando o caminho da verdade, e ela foi parar lá em Dubai, e a irmã da Síria estava a passeio lá em Dubai, e conheceu essa nossa irmã, e falou para ela: não, você não fez da forma correta, você tem que ser batizada por um servo de Deus. E eu agradeço a Deus, irmãos, que ela começou a congregar conosco ali, irmãos, pediu o batismo. E quando ela pediu o batismo, irmãos, ela teve um sonho, irmãos, e nesse sonho ela viu um rio, irmãos, e ela não conseguia passar para o lado de lá do rio, irmãos. E o batismo dela ali foi feito na minha casa, irmãos. E no dia do batismo dela teve a maior chuva em Dubai dos últimos 50 anos, irmãos. E ela não conseguia passar para o lado da minha casa para ser batizada, irmãos.
Mas eu agradeço a Deus que Deus deu graça de cumprir o sonho, irmãos, que ela não conseguia ver ali, passar para o outro lado, porque a avenida de casa ali ficou toda alagada. Mas, irmãos, no outro dia Deus preparou, irmãos, e o Senhor tem dado graça, ela foi chamada ali nas águas do Santo Batismo, irmãos. Eu agradeço a Deus por essa força, trago e gostaria de levar a saudação para a Irmandade lá dos Emirados Árabes, com a santa paz de Deus. Então, quem Deus dê a graça de testemunhar, use o tempo com bastante prudência. Estamos no Testemunhos. Deus seja louvado. Amém. Deus seja sempre louvado. Amém. Agradeço a Deus pelo perdão dos meus pecados, que a coroa de vida eterna se eu for um filho firme e fiel. Agradeço a Deus pelo encargo do auxiliar de jovens, pelo dom da música, o batismo do Espírito Santo. Irmãos, eu já estava um tempo para vir aqui testemunhar essa parte, mas nunca dava certo, mas hoje eu senti da parte de Deus de contar essa parte aqui. Eu agradeço a Deus que uma vez eu estava congregado uma terça-feira à tarde no Brás, e aí o Senhor me apertava para ir à noite vir aqui, né? E eu já tinha ido e voltado a pé do Brás naquele dia, né? Aí eu falei, Senhor, mas à noite eu vou ter que ir e voltar a pé também no Jardim Ara, né? Eu falei, meu Deus do céu, só Deus. Eu falei, Senhor... Aí fiquei relutando com o Senhor. Aí na palavra o Senhor tomava o servo de Deus e falava assim, aquele que faz o que Deus manda, ele vê maravilha. Aí entrou uma força assim, sobrenatural, assim. Aí eu falei, tá bom, Senhor, então eu vou. Eu agradeço a Deus que acabou o culto assim. Aí eu falei assim, Senhor, aí eu falei assim, Senhor, permita que pelo menos quando eu estiver indo, eu possa encontrar um dinheiro na rua, pelo menos para voltar de ônibus, né? Para mandar entender, eu moro no Belém, né? Aí eu vim do Belém até aqui e voltar. Aí eu agradeço a Deus que eu ia sair assim para o Visconde de Parnaíba. Aí me deu um estalo assim, eu falei, não, eu vou sair pela Ipanema. E aí eu saí assim, encontrei o irmão na rua Ipanema. Ele falou, seu irmão, paz Deus. Amém. Aí a gente conversou alguma coisa e ele falou, Deus preparou essa quantia aqui para você. Eu agradeço a Deus que deu para ir e voltar daqui de ônibus e ainda congreguei outro dia também, irmão. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus por tudo. Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Amém. Em nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Sou agradecida a Deus, primeiramente, pelo perdão dos meus muitos pecados, pela vida eterna que o Senhor me concede, se permanecer firme e fiel até o fim. Agradeço a Deus pelo lar de paz, pela família a qual o Senhor tem nos preparado. Sou agradecida a Deus por quanto que a semana passada e essa semana o Senhor fez um grande livramento na minha casa a respeito do botijão de gás. Eu sou agradecida ao Senhor por quanto o Senhor, na nossa inocência, ali o Senhor tem nos guardado. Eu agradeço ao Senhor também por quanto eu fui fazer um exame, a qual eu estava muito apreensiva, querida. Mas ali o Senhor preparou um excelente hospital, excelentes médicos, enfermeiras, anestesista, correu tudo bem. Eu não tenho palavra para agradecer a Deus por conta daquele demandante. Eu estava com muita ansiedade a respeito desse exame, mas o Senhor tem vindo ao nosso encontro. E também agradeço ao Senhor por quanto alguns tempos eu estava congregada aqui, o Senhor mandou a palavra dizendo que nós não iríamos nos deparar com alguma situação na rua. E aí eu estava ali em Santana, quando eu estava saindo, eu vi uma criança, um homem segurando uma criança, mas aquela criança tinha uma força, ela gritava muito, e ali um outro homem veio segurar aquela criança, 2 homens segurando uma criança de 5 anos, e quando eu passei por aquela situação, o Senhor tocou no meu coração, volta, vai até ali. Aí eu cheguei e perguntei para aquele senhor, o senhor precisa de alguma ajuda? Ele falou assim, não, eu já estou ajudando essa mãe. Quando eu olhei para aquela mãezinha, ela estava toda com o rosto machucado, toda arranhada, e grandemente eu me comovi, porque eu falei, Senhor, me compadeci. 2 homens segurando uma criança. Eu perguntei, mãezinha, eu posso fazer alguma coisa, eu posso ajudar? Porque nós temos que ter essa educação de pedir primeiramente para a mãe. Ela falou, não tinha nem resposta mandada para lhe dar, por quanto a aflição dela era muito grande. Ali eu me aproximei daquela criança, eu lembrei que o Senhor falou que onde nós colocássemos nossos pés, colocasse as nossas mãos, Ele estaria conosco. Eu ali não fui tomada de uma força que não era minha, eu creio, por quando eu me aproximei daquela criança e pus as minhas mãos um pouco distante dele e dizia assim, olha para mim, olha para mim. E ele começou a olhar e eu falei assim,
respira. Eu fui falando com ele, bem calma, respira, respira. Aquele homem falou, senhora, não se aproxima dele, porque ele vai te machucar. E ali o Senhor me pôs uma força, que eu falei, ele não vai me machucar, em nome do Senhor Jesus. Ali que ele tem maldade. Eu me aproximei um pouco mais daquela criança e ele pedia assim, pedindo desculpa. E eu falei assim, nós já te desculpamos, a mamãe já desculpou, eu também já te desculpei. Aí falei pro moço assim, solta ele, por favor. Aquele homem soltou ele, o outro homem soltou. Aquela criança veio até mim, glória a Deus nas alturas, dando a mão para mim, e quando ele deu a mão para mim, eu entreguei ele para a mãezinha. Ali nós esperamos. Ela tinha chamado um carro de aplicativo, e naquele momento nós quatro, a mãe, eu e mais aqueles dois senhores, e aquele menino já estava calmo. Ela falou, eu acabei de sair com ele de uma terapia, ele nunca teve uma crise assim, ele se jogava contra a parede. 2 homens, irmão, eu confesso perante Deus, não conseguia segurar aquela criança, mas o Senhor me deu uma autoridade do céu, e quando eu falei para ele assim, olha para mim, eu olhava fixamente para ele, e aquela criança olhava para mim. O Senhor colocou aquela criança em liberdade. Nós pusemos aquela criança dentro do carro. Ainda falamos para o motorista, toma cuidado com as portas do carro. E quando eu me vi ali, indo até o metrô, o Senhor falou, olha a palavra se cumprindo. Porque muitas vezes nós estamos aqui dentro e nós não vemos, escutamos a palavra, mas não achamos que é conosco. Mas naquele dia, quando eu saí dali, que eu entrei dentro do metrô, irmãos, parece que eu estava num outro ar, parece que eu estava num outro lugar, por quando eu cheguei na minha casa e glorifiquei a Deus, eu falei, Senhor, uma criança tão inocente, sendo tomada de uma enfermidade tão fatal, seja com aquela mãe, com aquela criança, permita, Senhor, que um dia eu encontre aquela criança dentro da tua casa. Eu sou agradecida a Deus por tudo, pago todos os meus votos, o Senhor tem vindo ao meu encontro, agradeço a Deus por tudo, Deus seja sempre louvado. Amém. Pode ir. Deus seja louvado. Amém. Quero agradecer a Deus pela minha vida, a vida da minha família. Agradecer a Deus por uma benção que minha mãe recebeu também, por conta de um pagamento que estava atrasado, e aí nós mantivemos a fé, e deu tudo certo. E agradecer a Deus também, meus filhos pegaram influenza muito forte, há um tempinho atrás, eu tenho 2 filhos, esse é minha terceira bênção. E graças a Deus eu não peguei para poder cuidar deles e ficar bem também. E também quero contar para os irmãos que, quando estava 4 meses de gestação, eu acabei não tendo mais meu convênio. E isso foi muito duro para mim. Só Deus sabe assim, a dor que eu passei. Mas, com o passar assim, dos dias, eu fui trabalhando na minha mente, no meu coração, e pedindo muito a Deus para que eu não tivesse calma pelo meu filho, né? E aí eu comecei a ir no posto. Toda vez que eu ia no posto, no caminho, vinha uma dor no meu coração. Porque nós somos seres humanos, né? A gente está com uma coisa, de repente você não tem mais. E aí Deus foi trabalhando no meu coração e falou assim para mim, se acalma, eu sou o pai, eu vou cuidar. E aí eu fui tão bem acolhida, como eu não tinha sido no convênio. Muito bem acolhida pelos enfermeiros, médicos. Deus foi preparando tudo. Deus preparou o chat, bebê. Tudo, irmãos, tudo que se imaginar. Beijo, com tudo. E eu só quero agradecer também a minha família, que me ajudou demais também. E assim, teve uma oração na casa da minha mãe, em que nós estávamos reunidos, e aí meu cunhado falou, vamos orar. Aí meu cunhado orou, e na oração ele falou assim, não se preocupa, porque o mesmo médico que opera com ele, opera no público também. É o mesmo, mas Deus vai preparar tudo. Então, quem vai me operar vai ser um médico de Canhoço. Vai ser Deus que vai falar comigo, que ele falou para mim que ele vai cuidar, que ele me deu essa bênção. No começo foi muito difícil para mim, e de repente, como faz, o choro durou uma noite. Quando veio de manhã, eu vi uma alegria tão grande, que assim, Deus está comigo todo momento. Eu estou muito feliz por essa bênção que Deus me deu, porque Ele confia em mim para cuidar.
para que eu possa encaminhar nos caminhos do Senhor. Mais uma bênção para mim. E eu só tenho a agradecer a Deus por tudo. Deus, mantenham a fé. Deus prepara tudo, tudo, irmãos. Porque Ele é quem cuida. Ele é quem cuida. Às vezes nós queremos mover nossas mãos, né, agitadas, mas não. Deus está sempre ali. Fica calma, estou com você. Eu cuido, Ele é meu. Então, irmãos, eu peço também que os irmãos orem por mim, porque eu já estou com 37 semanas, está chegando a minha bênção, o meu presente. E eu quero dizer para os irmãos que eu estou muito feliz, muito confiante também, porque Deus é comigo, Deus é com todos nós. Nós temos que agradecer a Ele a cada segundo. Cada segundo, se pudesse, a gente ficava aqui falando de quanto Deus é maravilhoso. E eu só tenho a agradecer. Obrigada, meu Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus por todo bem, pela misericórdia do Senhor na minha vida, ter chamado a minha casa, o Senhor, meus pais, fui criado dentro da igreja. Eu só tenho a agradecer por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Eu agradeço a Deus que dentro de 40 dias eu fiz 2 cirurgias. Na primeira cirurgia eu tive um trauma, e do trauma eu tive uma hidrocele, depois foi encontrado um cisto, onde saiu o resultado, não é nada, eu estou bem, e eu dou graças a Deus por isso. Agradeço a Deus também, na empresa que eu trabalho, há muitos anos atrás, veio uma palavra aqui no meu primeiro ano naquele lugar, e na palavra falava assim, a tua empresa vai quebrar. E eu não estava entendendo, porque se essa empresa que eu trabalho quebrar, quebra o Brasil, porque a empresa é muito grande. E eu fiquei confuso, mas a palavra veio muito forte no meu coração, sabe aquela palavra que não faz sentido, mas ao mesmo tempo você sente que é para você? E naquela palavra o Senhor falava assim, tem você e mais 3 nessa lista, mas amanhã você vai receber um telefonema, eu vou rasgar essas demissões, vai ter uma reunião na sexta-feira, a palavra foi pregada assim aqui. Aí, na reunião, no outro dia, aquele regional me ligou e falou assim, tem uma reunião na sexta-feira. Eu já sabia. Aí eu falei, quem vai nessa reunião? Ele foi falando os nomes. E era eu e mais 3. E na palavra Deus falava assim, esses 3 te ajudavam muito no começo, não, quando você entrou. Então, por isso, eles não vão sair, porque eles te ajudaram. Eu vou guardar um emprego cedo e um deles. Irmãos, eu cheguei naquele lugar, estava eu e aqueles mais 3. E eles perguntavam, mas por que você achou bom a gente? Eu não estou entendendo. Aí aquele regional não chegava. E eu estava mais calmo, estava mais aflito. Aí eu falei assim, eu fui na igreja. E Deus falou que a gente não vai ser demitido porque vocês me ajudam. Aí uma pessoa falou, mas como assim Deus fala assim? Aí uma outra pessoa falou assim, não, Deus fala mesmo, Deus fala, eu creio que Deus fala. Eu falei assim, falou que vai quebrar, mas eu não entendi isso de quebrar a empresa. Aí o meu regional chegou, ele falou assim, a filial quebrou. Aleluia, santo, vocês não vão ser demitidos, cada um vai para um lugar. Aí na palavra Deus falava assim, no dia 4 eu mudou a tua vida naquele lugar. E eu estava destinado para trabalhar no setor, só que não deu certo. Aí passou 7, 8 dias, uma pessoa me ligou no dia 4, data igualzinho na palavra, a pessoa me ligou e falou assim, você quer trabalhar na tal segmento de leves, tal, financiamento de veículo, tal? Eu falei assim, não, eu quero, eu estou pronto. E eu cheguei lá com muita vontade e tal. Aí passou um ano disso, irmãos. Toda a honra e glória pertence ao Senhor. Eu fui o primeiro colocado no estado de São Paulo. Ganhei um destaque da presidência daquele banco. Aleluia, santo. E agora, esse ano, eu quase saí daquela empresa. Eu clamei muito a Deus. Eu recebi uma proposta. Eu sempre recebi algumas propostas, mas estava muito difícil. Aí eu recebi uma proposta de um banco espanhol. E eu estava confuso, minha mente muito confusa. Eu buscando a Deus, a misericórdia. Eu precisava ganhar mais. Eu clamava a Deus para dar minhas contas, a família para sustentar. Falei, Senhor, me dá uma luz. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu buscando palavra. Deus falou que era comigo, que ia me abençoar, que ia abrir minha mente. Aí, um dia antes de falar com o meu regional, eu vim congregar numa terça-feira aqui, igreja lotada, de uniforme, fui lá embaixo. E o Senhor falou pela palavra, eu estou contigo, amanhã é o dia, eu estou com você, vou te exaltar, vou te abençoar. A gente foi falar com aquele regional, e eu falei assim, eu preciso ganhar mais, eu tenho uma proposta de uma outra empresa, e tal, e tal. Ele bateu um telefonema, ligou para o diretor da empresa, aí eles aumentaram meu salário, me promoveram, e eu estou há 14 anos naquela empresa. Senhor, glória a Deus, é tudo Deus na nossa vida, irmãos, tudo guiado por Deus, Senhor. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém.